Oi, gente, tudo bem? Como é que vai vocês? Comigo tá tudo bem. E eu quero iniciar o vídeo falando sobre a imigração, né? Muitas pessoas têm perguntado. Teve um comentário aí de um senhor falando sobre a imigração. E eu queria falar algumas coisas, mas só tô iniciando o vídeo e vou estar falando. Não sei em quantas partes vai ficar esse vídeo. Então, pessoal, eu iniciei o vídeo e acabou que o tempo não deu. O lugar que eu estava também estava muito movimentado. E aí não deu para falar. Eu quero falar sobre. Fizeram a pergunta aí, eu perguntei qual um título bom para o vídeo, né? Que é que gostaria que eu falasse nos vídeos e falaram a respeito da imigração. Eu não sei muito falar sobre a imigração porque eu não me entroso muito na questão de lei e tudo. Só vou falar o que eu escuto falar e algumas coisas que aconteceram comigo. Hoje a imigração tem uma grande mudança, né? A partir do tempo que eu fui chegando aqui, foram tendo várias mudanças em relação à imigração, a imigrar. Está sendo muito mais difícil imigrar para Portugal, né? Estou falando daqui porque eu estou aqui. Quando eu cheguei, ainda não tinha mudado a lei, eu consegui fazer minha documentação. Quando eu consegui assinar meu contrato, eu dei entrada na manifestação de interesse. Mas para quem está chegando e chegou depois da lei, está cada dia mais difícil, muito complicado. E acho que está mais complicado ainda para quem está pensando em vir. Aí muitos pensam assim, você já está aí, não quer que a gente vá e fica botando dificuldade, mas não é por esse lado. Então, como eu estava falando, né? Muitos acham que você já está aí, não quer dar força para quem quer ir. Mas, gente, é muito complicado mesmo. A cultura, o costume das pessoas, a dificuldade de, como eu falei, da documentação. Eu fiz uma live e algumas pessoas entraram e queria saber, mesmo que não seja pessoa que estejam pensando em vir para aqui, vir imigrar, né? Tem curiosidade de saber como é, né? Mas o que eu entendo, e eu acho mais certo mesmo, quando a pessoa pensar em migrar, que seja para qualquer lugar do mundo, eu acho que é muito importante a pessoa trabalhar o emocional, pesquisar bastante. Se tiver alguém conhecido no local, ou sei lá, pegar alguns vídeos para saber, né, um pouco mais. Embora alguns vídeos as pessoas aumentam muita coisa, mente muito também, né? E imigrar sozinho. Tem que migrar sozinho porque hoje está muito difícil migrar com criança. Imigrar com mais de uma pessoa, porque imagine um casal imigrar com criança. Aqui está muito dificultoso conseguir um aluguel. A coisa mais difícil é encontrar uma casa, e quando encontra é o valor do salário que ganha aqui. Então imagine um pai de família trabalhando aqui sozinho para pagar um aluguel e pagar as outras coisas, água, luz, internet, alimentação, até conseguir. Então assim, até dois trabalhando é muito difícil, muito difícil. Com criança fica mais dificultoso ainda. Então não é uma boa ideia, não é um conselho que eu dou. Eu tô cortando o vídeo porque tá passando muitas pessoas aqui. Tô num lugar muito lindo, né? Olha o sol lá embaixo, é uma ponte, passa muita gente aqui. Aqui é beirando o rio Mira. Esse lugar é muito lindo, maravilhoso. Eu amo estar aqui. Então, sempre eu tenho um tempinho de manhã antes de trabalhar e eu sempre passo por aqui e fico um pouquinho esperando meu horário de trabalho. Não tem coisa melhor. Então, gente, voltando ao assunto. Eu tenho que falar da minha experiência, né? Em relação à imigração. Não foi dificultoso para mim fazer a documentação, consegui fazer tudo, mas aí a partir do momento que meu filho chegou, ele também chegou no prazo. Demorou bastante, depois de quase um ano ele aqui foi que ele conseguiu dar entrada, mas também foi tudo rápido, né? Porque estava no prazo, mas aí a partir daí foi só mudando, e cada dia que passa, todo dia tem uma novidade na imigração, e agora com essa lei de que nenhum visto de trabalho estão aceitando.
Não adianta, antes podia se fazer um visto de trabalho e vir imigrar, chegar aqui, fazer a documentação e procurar o trabalho, né? Mas agora tá difícil, tá complicado. Tem que tá assim, uma especialidade na profissão para dar o visto de trabalho e de preferência já vim já com o trabalho certo para conseguir imigrar e ter a documentação necessária, uma documentação que o país exige. E agora até mesmo contribuindo não vai ter direito de continuar. Aí eu tô falando da minha experiência. Quando eu pensei em migrar, foi rápido depois que eu tomei a decisão, né? Foi muito rápido. Eu acho que eu levei 3 meses organizando. Mas eu acho também tem muita coisa em jogo. Para ser rápido, para ter dado certo, foi a questão de eu ter meus pés no chão, né? A minha idade também ajuda muito. A pessoa com a minha idade, a maioria, tem uma experiência de vida e é mais seguro ter um pé no chão. E eu coloquei isso em prática, né? Eu abri mão de coisas que eu poderia ter aqui. Passei já a economizar desde o Brasil. E você, para emigrar, tem que chegar aqui, tem que aceitar a viver, a recomeçar, é o recomeçar. Então, assim, a maioria das pessoas, não criticando, né? Contando algumas histórias que eu escuto, vem pra cá, traz um bom dinheiro, né? Muitas vezes tem uma casa, tinha carro, tinha um trabalho, recebeu os tempos do serviço, os tempos de economia e se joga pra cá, vem. E quando chega aqui, as pessoas vêm com a mente assim, que vai chegar aqui, vai logo alugar uma casa. Não quero negócio de dividir quarto com ninguém. Que negócio de estar morando em quarto, nunca morei em quarto. Sempre tive casa, aí alugo uma casa logo. Vem na esperança de que assim que chegar aqui vai conseguir trabalho. Tem aquela questão, eu sou correria, qualquer trabalho eu pego. Eu trabalho 8 horas, eu trabalho 2 turnos. Eu me jogo quando eu chegar, mas gente, não é assim, vai depender do tempo, vai depender da empresa que vai dar a oportunidade dos horários, porque muitas vezes você pode arranjar outra coisa, aqui depende muito da mão de obra, mas muitas vezes a empresa que trabalha, você não bate com o horário da outra empresa que você vai trabalhar, entendeu? E tem que focar, sair de uma e ir para outra para fazer as 8 horas de trabalho, então é muito difícil. Algumas pessoas chegam aqui, eu não quero comprar uma lata velha, um carro velho para eu usar, para eu ir pro trabalho para resolver minhas coisas. Não vou comprar logo um carro, lá é barato, vou comprar logo um carro melhorzinho. Aí eu vou estar na Europa, vou andar de carro velho, vou morar no quarto, vou querer uma casa mais organizada, mais bonita para postar, né? Eu vou chegar logo lá, vou comprar meu iPhone. Chega no mercado, vai fazer os carrão de comprar tudo que tem direito, chegar nas lojas. Os sapatos de marca lá é muito barato, eu vou andar só vestido de roupa de marca, só vou andar com moletom de marca, bem arrumado, quero ter aquela aparência. Isso tudo é possível. Isso tudo é possível sim, mas leva assim um tempo para conseguir isso. Para chegar aqui tem que chegar com os pés no chão, de início, para tentar essa jornada, para conseguir dizer assim, eu consegui, tem que passar pelos perrengues. Eu vim sabendo disso, eu tive uma grande oportunidade aqui. Eu já cheguei para um quarto, eu compartilhei o quarto com meu sobrinho. Não passei os perrengues que muitos contam, né? Que divide quarto com 10 pessoas, guarda as coisas no armário, as pessoas pegam, não tem aquela privacidade, é uma confusão direto, é humilhação. Eu não passei por nada disso. Eu só tenho a agradecer a Deus que eu consegui chegar em uma casa humilde, onde só tinha uma senhora e meu sobrinho morando, e eu aí compartilhei o quarto com ele. Eu abri mão de realizar minhas coisas aqui logo de uma vez só. Eu passei no mercado, eu comprei só o básico. E eu tô contando essa história novamente porque eu já postei alguns vídeos aí contando a história, mas não foi um vídeo específico só falando sobre isso, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque algumas pessoas perguntaram numa live que eu fiz na outra plataforma, e às vezes algumas pessoas também aí do YouTube perguntam muito. Gente, eu vim pra cá com 800 euros. 800 euros aqui é 4 mil no Brasil. Foi o que eu consegui juntar, economizar para chegar. Claro que não foi muito apertado, porque eu não paguei a passagem, né? Eu ganhei a passagem de presente. Sempre falei isso, sempre questionei isso. Então eu botei meus pés aqui com 800 euros. E aí, já o primeiro passo que eu fiz, desse 800 euros, eu tirei 170 para pagar o aluguel que já estava garantido quando eu chegasse.
E aí desses 800 já tirei 170 do aluguel. Os gastos da chegada, graças a Deus meu sobrinho me presenteou, me deu de presente todos os gastos com Uber, com hostel, com café da manhã, algumas coisinhas básicas no mercado, higiene pessoal, algumas coisas eu comprei e já cheguei aqui com minhas coisinhas. E aí no dia seguinte eu já fui no mercado aqui perto, um mercado pequeno, e comprava só o básico. Eu não passei fome, eu não passei dificuldade. A roupa que eu trouxe não foi suficiente, mas graças a Deus eu recebi doações. Essa amiga portuguesa me apresentou a loja social, isso tem aqui de bom, né? E eu consegui roupa, consegui sapatos, deu para sobreviver, não precisei tirar do meu bolso para comprar. Então, gente, eu não cheguei na ilusão de... Eu não passei fome porque eu organizei minhas coisas. Tinha sempre meu dinheiro para comprar minhas frutas, ovos, fazer meu omelete. Meu sobrinho tinha uma despesa que já era dele mesmo, a despesa dele. Com o básico, né? Feijão, arroz, as coisas. A gente compartilhava, ele compartilhava essas coisas comigo. Eu economizava o máximo, né? Não passava sem ter meu café da manhã, meu lanche, meu almoço. Comprava meus legumes, minhas verduras que eu gosto. Planejava meus almoços, minhas coisinhas, me alimentava direitinho, mas eu abri mão muito mesmo, foi de ir para um café, sair para fazer um lanche em um restaurante. Nunca tinha ido almoçar em um restaurante, pagar um almoço, um jantar em um restaurante, porque eu economizava, eu tinha isso em casa e eu esperava o momento certo. Eu nunca fiz uma viagem, passeio aqui, nessa época que eu fiquei aqui, na chegada. Não pagava táxi, só pagava o ônibus porque eu tinha que sair para fazer a documentação. Chegava no lugar que eu ia fazer os documentos, eu gastava com os lanches, com o meu lanche, que eu tinha que sair cedo de casa, ficava até tarde. Muitas vezes quem me segue viu os vídeos, eu ensino fazendo documento, e eu economizava o máximo. Economizei. E com esses 800 euros, eu fiquei aqui sem trabalho 2 meses. Eu trabalhei 8 dias no restaurante, na época do Réveillon. Isso me rendeu um valorzinho ótimo. Graças a Deus deu para garantir mais um mês de aluguel. Eu, por estar com meus pés no chão e ter vindo sozinha, eu nunca faltei um dia de pagar meu aluguel. Na data certa eu tinha o meu valor. Eu nunca dei dor de cabeça a meu sobrinho para ele pagar. Pedi dinheiro para ele resolver alguma coisa para mim. Paguei meus documentos, minhas despesas com passagem, com viagem para outro lugar, para fazer minha documentação. E gastava o mínimo possível. O mínimo. Depois de 2 meses que eu comecei a trabalhar. E ainda assim, eu não gastei. Deixa eu virar aqui para mostrar pra você que coisa linda aqui. Olha que paisagem maravilhosa. Isso aqui não tem preço. Não tem preço mesmo. E mesmo trabalhando, comecei a trabalhar, eu não comecei a gastar. Eu comecei a focar, que eu vim determinada. Decidi ficar para trazer os meus filhos. E aí todo o valor que eu pegava era para a passagem, guardar para conseguir alugar uma casa maior. Tô falando assim ofegante que eu tô subindo a ladeirinha aqui, ó. E todo o valor que eu tinha que estar guardando para pagar o aluguel. Guardava muito, economizava o máximo que eu tinha. Gorjeta, serviço extra que eu fazia, eu vendia brigadeiro, eu fazia um bolo, eu fazia uma unha de alguém, para guardar o dinheiro, para estabelecer minha família para lá para baixo. Ai, que lindo. É muito lindo lá embaixo. Então, assim eu consegui. Dessa forma. E eu fiquei nesse quarto 6 meses. Eu só saí porque quando meu filho chegou,
Eu tive que alugar outro quarto para ele ficar. E juntando os 2 quartos, dava quase o valor de uma casa. E quando a gente começou a procurar casa, a gente sabia que ia chegar o restante das pessoas, a gente não podia ter uma casa pequena. Principalmente que as pessoas aqui não aceitam muita gente em uma casa. E aí a gente conseguimos um lugar muito caro, mas ainda assim a gente nunca ficou faltando, nunca ficamos devendo a renda, que chama aqui aluguel. Todo dia que chegava a data de pagamento, eu já estava com dinheiro. Mesmo quando eu fiquei fora do contrato e comecei a ganhar por hora, por dia. Tinha semana que eu trabalhava um dia. Tinha semana que era 2, tinha semana 3. Assim mesmo eu economizava o que eu podia. E andando, como vocês viram aí. E andando pro trabalho, 1 hora de caminhada para não ter que gastar com táxi. E minha família chegou e não passou perrengue, não passou aperto, não passou fome. A gente sempre teve o dinheiro do aluguel. Então é assim que dá certo, é desse jeito que dá certo. Só que agora, mesmo que alguém resolva fazer igual eu fiz, um esposo, como meu filho veio sozinho, depois que veio a esposa dele e os 2 filhos, foi tudo planejado. Mesmo assim passamos perrengue, passamos aperto, né? Na questão da chegada, a gente passou por uma e tanta, né? Então, eu acho que mesmo hoje, a pessoa decidir trazer o máximo de dinheiro e tentar emigrar, ainda assim tá complicado por questão dos documentos. E muitas das vezes nem entra. Do aeroporto mesmo voltam para trás. Tá? Muita gente está sem conseguir entrar por falta de documentação. E tá muito complicado fazer investimento desde chegar aqui, não conseguir fazer documento algum, então não vai conseguir contrato de trabalho, não vai ter dinheiro para pagar aluguel, nem se alimentar e vai voltar para trás. Então tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada. E não é fácil. Se estava difícil antes, cada dia tá ficando pior. Olha a parte do vídeo, já tô aqui em outro dia. É tão corrido e não dá conta de ficar fazendo vídeo na rua, que hoje eu tô novamente para tentar acabar esse vídeo aí que eu comecei, né? Então é isso, gente. O que eu vejo mesmo na questão de migrar é que lá atrás, há muitos anos atrás, estava muito bom. Quem já está aqui há mais tempo, que conta, que chegou aqui, conseguiu trabalhar, conseguiu organizar a vida. Muitos conseguiu guardar dinheiro, investir aí no Brasil, já voltou para o Brasil, já retornou, desistiu. Muitos resolveram continuar aqui e até hoje está aqui. Mas hoje é completamente muito complicado e difícil para se permanecer aqui, para imigrar. Essa é a minha resposta pelas perguntas que fizeram, gente. Não estou falando isso para que as pessoas desistam. Não estou falando isso para não apoiar quem está pensando em vir. É só uma opinião e uma ajuda, né? Muita gente pergunta. E quando eu cheguei aqui, eu vou fazer 2 anos aqui, agora em novembro, né? Quando eu cheguei aqui há alguns meses, eu sempre conversava com pessoas aí no Brasil, colegas, amigas, que queria saber como é que estava aqui, como era aqui. E eu falava com elas, se tem vontade de vir, se tem interesse de migrar, até mesmo para tentar, aproveita, vem porque como um amigo, uma colega, uma parente, eu estava aqui não para apoiar financeiramente, que eu não tinha e nem tenho nem para mim, né? Mas para procurar uma casa, para procurar um quarto, para eu indicar para um trabalho, para eu ensinar onde ficam as coisas, para eu conduzir até os locais que fazem os documentos, assim como eu fiz com minha família. Não pensa muito, eu sempre falava isso. As coisas aqui mudam muito. E a minha opinião na questão de que eu acho da imigração, eu acho correto.
Eu não tô reclamando por estar desse jeito. Eu só acho errado a questão da falta de organização, só. Mas isso também era para ser feito há mais tempo, não agora assim de vez. Então eu acho, como muitos aqui falam, até mesmo os próprios daqui falam, que ficou as portas escancaradas, entrou cães e gatos e agora quer fechar de uma vez. Então tem que ter mais uma organização, precisa ser mais organizado. E eu concordo, para qualquer país, para se entrar, tem que ter regras. A pessoa não tem que estar suja no seu país de origem, não tem respondendo nenhum processo. A pessoa tem que vir realmente para querer buscar algo, trazer a família, fazer tudo certinho, como deve a lei aqui, obedecer. Se é para fazer documento, faça documento, não tente ficar ilegal, não tente ir para qualquer outro país para bagunçar ou achar que é a casa da mãe Joana. Assim como no meu país, ninguém vai querer que seja assim, então não vamos querer que seja assim em outro país, né? Respeitar, né? E se não deu para continuar, cai fora. E não procura bagunçar. Não vamos fazer feio, né? Comigo foi diferente. Eu sei entrar e sei sair em qualquer lugar do mundo, porque eu nunca fiz feio aqui. Eu sempre fui indicada para trabalho, indicação para alugar casas, graças a Deus, e é o que eu passo para os meus filhos. Então é o que eu digo, concordo com essa mudança, concordo com essa organização, tem que melhorar mesmo. Tem muita gente aqui legal, tem muitas pessoas que vieram e achou facilidade e se acomodou. Eu não achei isso, então se é para mim é para todos. Todos têm que passar os perrengues, todos têm que passar as dificuldades para se permanecer no país. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou finalizar por aqui para iniciar outro vídeo. Não esquece, curte, compartilha, não esquece, dá o like, comentem e não esquece. E lembrar também para vocês que eu pedi aí para as pessoas, e logo ganhei uns 4 a 5 seguidores. Muito obrigada, espero que vou ganhando muito mais. Beijinho, até o próximo vídeo.